Estamos entrando aqui ao vivo. Opa, entrou agora. Olá, pessoal, boa noite. Estamos entrando aqui ao vivo para o YouTube para começar a nossa live, que vai durar em torno aí de 1 hora e 10. Então, para a gente começar, pessoal, sem perder tempo, o nosso assunto ele é bastante técnico e, via de regra, né, assunto técnico é um assunto maçante, mas eu vou trazer para vocês bastante temas relacionados à tecnologia digital voltado para a nossa área de segurança no trabalho, área de prevenção de sinistros, para o assunto bomberil no geral. Então, para me apresentar, meu nome é Regis Christian, eu sou engenheiro civil, com bastante experiência já no mercado, mais de 10 anos. Eu sou engenheiro ambiental sanitarista, também com 13 anos de formação. Eu sou especialista em incêndio e pânico, pós-graduação. Sou engenheiro de segurança no trabalho também. E sou especialista em inovação pela Universidade de Babson College, em Boston, onde pude conseguir fazer essa correlação de tecnologia digital, do mundo da tecnologia, para um mercado que ele é tão tradicional, principalmente aqui no Brasil. Então, a grande pauta dessa live, acho que é fazer esse cruzamento de dados, cruzamento de informações entre o que é o nosso mercado hoje, o mercado de prevenção no Brasil, e o que a tecnologia, principalmente a tecnologia digital, ela consegue contribuir com o nosso segmento. Então, feito aí a minha apresentação, eu queria já aproveitar para agradecer a MAS Cadenas, que é uma escola referência, né, uma escola técnica de treinamentos, de cursos profissionalizantes voltado para o nosso segmento de prevenção. Agradecer o convite, né, agradecer o convite ao Nilson, que é o proprietário, e toda a sua equipe técnica, e dizer que a MAS ela é uma referência não só em Curitiba, mas também em todo o Brasil. Onde eu chego, com as nossas consultorias técnicas, eu tenho sempre a oportunidade de apresentar também o trabalho da MAS, e a MAS é sempre reconhecida. Quando eu falo, essa escola aqui fica em Curitiba, oferece cursos de bombeiro civil e assim por diante, os meus clientes sempre já conhecem a MAS Cadenas ali em Curitiba, então é referência mesmo. Eu quero agradecer a oportunidade, gosto muito de estar nesse tipo de espaço, falando sobre essa profissão que eu tanto amo, e principalmente sobre a inovação relacionado ao tema prevenção. Então, pessoal, eu vou adotar aqui uma metodologia de apresentação para que eu consiga ser um pouco mais interativo com vocês. Eu trouxe aqui um tema que é a NBR 14276 na versão 2020, já atualizada no ano passado, a versão mais atual que nós temos, e também a NBR 15219, que fala sobre plano de emergência. Então, a 14276 fala sobre brigada de incêndio e a 15219 fala sobre plano de emergência. São duas normas técnicas que se cruzam muito. Elas foram atualizadas na mesma data e elas têm uma interação muito grande. Praticamente hoje, você não consegue atender a 14276 sem considerar requisitos da 15219 e vice-versa. E, acima de tudo, a correlação entre essas duas normas, ela está ligada, ela faz referência a um sistema de gestão que é necessário empregar para a execução dessas normas na prática. O maior desafio do profissional de engenharia de segurança hoje, ou o profissional da prevenção, o técnico em segurança, o bombeiro civil, a brigada de incêndio, é de fato entender que essas normas, principalmente a de brigada de incêndio e a de plano de emergência, não são normas apenas de aplicação. Você não apenas lê a norma e aplica o requisito legal. É necessário que haja um sistema de gestão por trás dessas normas, para que esses requisitos eles sejam aplicados, monitorados, melhorados, observados, novamente aplicados, melhorados, e rode num ciclo PDCA. Então, há um sistema de gestão por trás delas. E quando a empresa ou o profissional ele não observa que é necessário que você tenha, no mínimo, gestão sobre essas normas, aí eu não vou nem falar de sistema de gestão,
acaba que não existe eficiência na aplicação dessas duas normas. Aí a empresa fica com uma brigada de incêndio, que não é atuante, a empresa fica com brigadistas que não são engajados, e a empresa faz um investimento, né? Quando o empresário, o empreendedor, ele compra um curso técnico, ou não precisa ser um curso técnico, mas um curso de brigada de incêndio, um treinamento, que seja de 8 horas ou de 16 horas, ele está fazendo um investimento ali naqueles profissionais, e é necessário que haja um retorno por parte desses profissionais para a empresa. Não é investimento por investimento, não é só um dinheiro que está sendo gasto. E a brigada de incêndio, ela retorna esse investimento para o empreendedor quando ela consegue aplicar de forma efetiva e perene os requisitos normativos, os requisitos da norma. Quando ela consegue fazer um checklist de segurança de forma programada, de forma segura, quando ela consegue abrir um chamado, por exemplo, de manutenção, quando a brigada de incêndio está interagindo com o sistema de segurança da empresa. Nesse momento, a brigada consegue retribuir o investimento que o empreendedor fez, em função muito de que a brigada passa a ser um corpo integrante da área técnica de segurança. Eu costumo falar muito para os técnicos em segurança, inclusive sou técnico em segurança também, com muito orgulho, formado em 2005 pelo Senai, aqui de Santa Catarina. Então, comecei a minha jornada na área de segurança do trabalho, na área de prevenção, como técnico em segurança do trabalho. E depois de alguns anos, me formei em engenheiro civil, ambiental, de segurança e assim por diante. Então, eu tenho essa caminhada desde do momento lá do chão de fábrica, trabalhando diretamente com os funcionários, os colaboradores, montando a brigada, dando treinamento. E o que eu observo é realmente isso. Falta ainda o entendimento sobre o conceito de sistema de gestão aplicado a essas duas normas. Mas então, como é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou compartilhar minha tela com vocês e eu tenho uma apresentação onde eu trago no título da apresentação Superando os Desafios da NBR 14276. E esse título é bastante sugestivo porque a 14276, depois que ela foi atualizada, ela trouxe desafios, de fato, para os técnicos em segurança, para os engenheiros de segurança, para os bombeiros civis, para a brigada de incêndio, para quem faz gestão de prevenção. Ela trouxe alguns desafios bastante importantes, alguns mais críticos, outros menos críticos, mas desafios importantes. E aí eu vou apresentar, vou colocar essa apresentação agora, vou conversando com vocês, e ao ponto que a gente vai encontrando os desafios, eu vou trazendo, vou linkando oportunidades de superar esse desafio com tecnologia digital. Tá? Tecnologia digital, eu vou trazer como base o software eBrigada, né? Tá aqui no meu bonezinho, ó, eBrigada, prevenção de sinistros. A empresa eBrigada é uma startup, ela fica aqui no estado de Santa Catarina, mas atende o Brasil inteiro, com grandes cases hoje, e ela desenvolve tecnologia digital para a área de prevenção. Hoje, o maior produto da eBrigada é um software de gestão de risco que funciona junto a um aplicativo. E esse aplicativo, quem manuseia o aplicativo são os brigadistas da empresa. Então, vai ser muito legal apresentar para vocês as soluções em tecnologia digital que o eBrigada oferece para que a gente supere os desafios da 14276. Então, eu vou começar aqui compartilhando minha tela para que a gente comece a enxergar a apresentação. Vamos lá, compartilhando. Bom, acredito que vocês já estejam vendo aqui a tela. E eu vou partir aqui para a apresentação agora. Vamos lá. Vou deixar minimizado aqui para que eu possa ter acesso ao menu aqui da plataforma.
Então, pessoal, como eu disse anteriormente, superando os desafios da nova NBR 14276 na versão 2020, com tecnologia digital, que hoje é oferecida pelo iBrigada. Então, eu já fiz minha apresentação, meu nome é Regis Christian, já falei um pouquinho da minha formação técnica, muito voltada para a área de prevenção, com essa oportunidade da especialização em inovação lá nos Estados Unidos, que fiz no ano de 2013, tá certo? E também tenho formação aí junto aos bombeiros militares, também sou instrutor de brigadas de incêndio, e já tive muito junto com os bombeiros, já tive atuando em ocorrências reais aqui, como mostra aqui as figuras aqui ao lado. Tive a oportunidade de estar em campo mesmo, enfrentando aí esses desafios, né? A iBrigada é uma startup, eu estou mostrando aqui o escritório da iBrigada. Aqui nós temos programadores que trabalham, né, para fazer aí a tecnologia funcionar, que fazem a programação do software e também do aplicativo. E aí nós temos aqui as versões na versão mobile, né, para celular, e também desktop. Na verdade não é desktop, é web, o software iBrigada é web. Mas falando aqui especificamente agora da norma 14276 e da 15219, como eu falei para vocês, eu vou fazer uma relação entre essas duas normas, porque realmente tem toda a relação. Primeiro que a estrutura de desenvolvimento dessas duas normas é exatamente igual, é a mesma, né? E ela já foi feita, ela já foi elaborada nesse sentido para que elas conversem, para que os profissionais entendam que essas normas elas andam juntas. Então a primeira dica que eu dou para você, profissional da área, é com muita humildade, né? Porque eu também estou aprendendo todos os dias e eu sei algumas coisas, mas vocês também sabem outras coisas, né? E o legal é trocar essas informações. Mas a primeira dica que eu dou para vocês é que trabalhem juntas essas normas. Toda vez que você for aplicar um requisito na 14276, você tem a 15219 e acompanhe o andamento dessa norma junto com a 15219 para você ver a correlação entre o requisito legal. Diversas vezes essas duas normas se cruzam, né? Elas foram atualizadas na mesma data e tem outras normas do segmento que também estão na mesma estrutura, né? A norma que fala sobre equipamentos de prevenção, a norma que fala sobre o bombeiro civil, todas elas hoje estão nesse tipo de estrutura, tá? Então, superando os desafios da nova NBR 14276, trazendo o escopo da NBR, tá? Essa norma, ela estabelece os requisitos e procedimentos para composição, treinamento e atividades. Eu vou focar só nesse recorte de frase aqui. Composição, que é a técnica que você vai utilizar para... Antigamente nós falávamos dimensionar, né? Na 14276, na versão 2006. E a norma tirou esse conceito e agora é composição. Mas é a técnica que você vai utilizar para formar a sua brigada de incêndio. Quantas pessoas serão, como serão divididas na sua edificação, o tipo de treinamento e assim por diante. E aí, além do treinamento, as atividades que a sua brigada de incêndio ela precisa executar na sua edificação para ser dada a comprovação de funcionamento da sua brigada. Uma questão muito importante, tá? A comprovação do funcionamento de uma brigada de incêndio é um documento, né? É uma evidência primordial para que você tenha êxito no caso de um sinistro onde a prevenção falhou, houve o sinistro e você vai acionar a seguradora. Ter esse tipo de documento de evidência do funcionamento da brigada de incêndio é quase que um requisito básico para a seguradora poder pagar o prêmio do seguro. Então, quando você não tem essas evidências do funcionamento real da brigada de incêndio, você já perde vários pontos ali na caracterização que a seguradora vai fazer, a seguradora que trabalha com seguro contra incêndio, que é requisito legal também hoje no Brasil, toda edificação comercial
e residencial multifamiliar, ela tem que ter um seguro contra incêndio. Esse seguro contra incêndio é requisito legal lá da Lei Kiss, né? Aquela lei que foi instituída depois da tragédia lá no Rio Grande do Sul. Bom, então o escopo da 14276 é basicamente inteiro falando sobre composição, treinamento e atividades. E aí quando a gente fala atividades, entra de forma muito agressiva na norma a questão da gestão da brigada de incêndio. Seguindo aqui, pessoal, passando aqui para o próximo slide. Eu trouxe alguns desafios, mas o desafio de número 1 é o desafio que mais está gerando polêmica hoje no mercado. Por quê? É o desafio que fala sobre a formação da brigada, a composição da brigada de incêndio. Então, no item 4.1 da norma, fala o seguinte: a brigada de emergência deve ser composta considerando a divisão de ocupação, já estava na antiga norma, o grau de risco, já estava na antiga norma, a população fixa, também era considerado na antiga norma, de cada setor da planta, né? Isso tudo estava na antiga norma. Agora, o que vem de novo? E a distância de deslocamento dos brigadistas. Isso é novo, está na 14276, versão 2020. E continua. A quantidade de brigadistas deve ser compatível para efetuar as ações e procedimentos de prevenção e controle descritos no plano de emergência. Primeiro cruzamento com a 15219. Então, se você não tiver o seu plano de emergência bem estabelecido, você já não consegue, de acordo com a nova norma, fazer a composição da sua brigada de incêndio, porque vai faltar o requisito dos procedimentos pré-estabelecidos no plano de emergência, tá? E avança, estabelecidos conforme as hipóteses acidentais pré-determinadas. Então, plano de emergência que não traz o levantamento de hipóteses acidentais, ele não está condizente com a 15219, tá? Ele não está de acordo. E quando você traz hipóteses acidentais, não é apenas um levantamento de hipóteses, é de fato um estudo com uma matriz de risco para que você consiga determinar quais dessas hipóteses acidentais são críticas e quais são menos críticas. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. E aí, traz ainda aqui alguns itens à norma, dizendo o seguinte, aqui no item A, fala o seguinte, que a composição deve considerar as atividades de inspeção de segurança, realizadas por quem? Pela brigada de incêndio. Então, muitos profissionais me perguntam, ou me colocam, né, me observam, que não conseguem fazer com que a brigada de incêndio, ali, os integrantes, executem checklists de segurança. Mas são checklists até básicos, né, para a brigada de incêndio. Porque o brigadista, além de ser um brigadista, ele também é um funcionário da empresa, e ele, acima de tudo, é um funcionário, e ele tem um cronograma de atividades pré-estabelecido, ele tem uma rotina intensa durante o dia, e ele não consegue parar 10, 15 minutos para fazer a inspeção no extintor de incêndio do departamento dele, do setor dele. Esse tipo de desculpa, pessoal, não pode mais existir. A gente precisa evidenciar e precisa colocar a brigada de incêndio para executar inspeções de segurança. É o Regis que está falando isso? Não, é a norma. A norma precisa ser aplicada para que haja efetividade legal, e entre os requisitos da norma está aqui, ó, que seja considerado as atividades de inspeção de segurança. Continuando aqui, falando ainda do primeiro desafio, a gente vai ficar alguns slides no primeiro desafio, porque é o maior desafio. Para a composição da quantidade necessária de brigadistas na brigada de emergência, deve ser considerado ainda o seguinte: análise das situações que possam oferecer riscos para a vida da população na planta, análise dos principais potenciais de danos ambientais, análise dos principais potenciais de perdas de propriedades, análise dos tipos de viatura e assim por diante. Então, no item 4.1.1, fica muito claro que, antes de
você conseguir fazer a composição da sua brigada de incêndio, existe um documento, que basicamente vai ser o plano de emergência, que ele está muito mais voltado hoje para uma análise de risco. Parte do plano de emergência hoje é a figura clara de uma análise de risco, com vários itens a ser analisados. No item 4.1.3, fala o seguinte: a quantidade necessária de brigadistas para a formação da primeira equipe para o atendimento no tempo de resposta, ou seja, aquele atendimento de primeira resposta, né, de acordo com o item 6.1, e aí o item 6.1 da 14276 traz parâmetros de tempo, tá, unidade de tempo para a efetivação desses atendimentos, né. E aí fala o seguinte, aqui é como se fosse um gatilho, um critério, um dos poucos critérios mínimos que a 14276 traz. Para plantas de baixo e médio risco, tá? Com população fixa acima de 4 pessoas, deve ser pelo menos 2 brigadistas. Ou seja, se existe aí uma planta, um setor que tenha 4 pessoas, que está caracterizado com risco baixo ou médio, não tem choro. Pelo menos metade, 50%, 2 pessoas, né, precisa ser brigadistas, né? E aí tem outro critério aqui abaixo que complementa o critério acima. Para plantas de alto risco e ou com população fixa acima de 10 pessoas, deve ser de pelo menos 4 brigadistas. Entretanto, devem ser considerados os procedimentos descritos no plano de emergência. Aqui são 2 critérios mínimos que a norma estabelece para a composição da brigada de incêndio. E aí uma observação importante, a 14276, na versão atual, 2020, ela traz uma cronologia de requisitos. Aqui do lado esquerdo está a cronologia da norma. Fala assim, ó, para você conseguir compor a sua brigada, você tem que observar a divisão de ocupação, o grau de risco, a população fixa de cada setor, distância de deslocamento, procedimentos de prevenção, plano de emergência, hipóteses acidentais, atividades executadas pelos brigadistas e análise de risco. Mas, fazendo um diagnóstico técnico, ele não está na ordem correta de apresentação, na minha humilde opinião. Para que haja um entendimento um pouco mais exato, eu colocaria esses requisitos na seguinte ordem, tá? Primeiro, você tem que observar o plano de emergência. Segundo, você tem que observar a divisão de ocupação. Terceiro, o grau de risco. Quarto, a população fixa de cada setor. 5, levantar as hipóteses acidentais. 6, análise de risco das atividades executadas na planta. 7, procedimentos de prevenção e controle. 8, distância de deslocamento dos brigadistas. 9, atividades executadas pelos brigadistas. Quando você coloca nessa ordem, fica mais fácil você começar toda a elaboração de composição da sua brigada de incêndio ou de emergência. Ainda falando do desafio 1, e agora aqui fazendo novamente uma interface com a 15219, que fala sobre plano de emergência. Então, no item 4.1.3 da 15219, fala o seguinte: após o levantamento das características, a identificação dos possíveis perigos e a análise de risco, então isso aqui deixa bem claro que o plano de emergência ele é fundamentado em uma análise de risco. O profissional habilitado deve realizar uma avaliação de conformidade e de compatibilidade quantitativa e qualitativa dos recursos materiais e humanos existentes na planta, bem como os recursos de apoio externo disponíveis para o atendimento das hipóteses acidentais. No item 4.1.12, vem o que eu considero de mais importante na 15219. Fala o seguinte: de acordo com o seu potencial de risco, veja bem, de acordo com o potencial de risco, a emergência deve ser classificada em níveis de magnitude. A, emergência de magnitude leve, hipótese acidental que pode ser controlada com recursos próprios. Aí, B,
emergência de magnitude média, hipótese acidental que pode ser controlada com recursos próprios na planta, em que os efeitos não extrapolam os limites físicos da área, enfim. E o C, emergência de magnitude grave, hipótese acidental cujos os efeitos podem extrapolar os limites físicos da área da planta e segue. Por que é importante realizar esse levantamento de criticidade ou de magnitude no plano de emergência? Porque você consegue pensar de forma estratégica e direcionar os seus recursos prioritários para as emergências de magnitude mais agressivas, ou seja, média e grave. Quando você tem uma emergência de magnitude leve, você consegue propor para essa emergência recursos também mais baratos. Então você começa a economizar recursos na sua organização e direcionar recursos mais efetivos para emergências de magnitude com maior gravidade, média ou grave, tá certo? Então você eu acabo vendo muito plano de emergência no mercado que trata as emergências de forma igual, aplicando até o mesmo tipo de recurso para atendimento dessas emergências. E aí, quando você vai tirar o plano de emergência do papel, né, e você vai fazer o investimento necessário, você descobre que um determinado setor, ele não precisaria ter, por exemplo, um kit de atendimento à emergência tão completo quanto outro determinado setor. E em outro determinado setor, onde a emergência tem magnitude grave, o kit de emergência que tem lá é um kit básico, que teoricamente não atende esse nível de magnitude. Então, basicamente é por isso que é importante fazer esse estudo de criticidade, tá ok? E aí, existem várias metodologias para você fazer a análise preliminar de riscos, né, hipóteses acidentais. Eu utilizo uma metodologia desenvolvida pelo Departamento de Defesa norte-americano, e aí, se vocês quiserem, eu até posso buscar aqui o requisito e vocês podem também utilizar, né? Mas é uma metodologia muito direta, muito simples de aplicar, e ela levanta a hipótese, as causas, as consequências e efeitos, probabilidade, severidade, e aí os termos, né, de probabilidade e severidade. A metodologia traz como que a gente monta essas referências para que a gente faça o cruzamento de dados e encontre se o risco, ou melhor, se aquela hipótese acidental ela tem um risco baixo, médio ou alto, ou pode ser baixo, médio, pode ser sério, pode ser grave, e aí isso funciona de acordo com cada metodologia. Mas o fato é, para as hipóteses acidentais mais críticas, você precisa muitas vezes de recursos mais robustos, né? A ideia é essa, para que você tenha o racionamento de recursos na sua edificação. Bom, não é fácil hoje compor uma brigada de incêndio, tá? E aí, como é que a gente trabalha com tecnologia para ajudar os profissionais da área a trabalhar, a fazer a composição da brigada de incêndio? Então, lá no site eBrigada, tem uma calculadora que faz a composição da brigada de incêndio. Hoje, a calculadora dispõe de várias normas, você pode escolher a norma que você quer utilizar, se você está em São Paulo, se você está em Santa Catarina, se você está no Rio de Janeiro, se você está no Espírito Santo. A gente sabe que cada estado utiliza uma normativa do Corpo de Bombeiro, e é recomendável que você utilize a norma técnica do Corpo de Bombeiro do seu estado para seguir os requisitos legais e para que você consiga fazer o seu plano de emergência, consiga fazer o dimensionamento da sua brigada. Então eu vou fazer uma demonstração aqui, eu vou entrar no site do eBrigada para vocês verem como é fácil. E o melhor, além de ser fácil, também é gratuito essa ferramenta. Então, eu estou aqui no site do eBrigada, ebrigada.com.br/calculadora. Essa é uma ferramenta gratuita. E é a calculadora de brigada de incêndio, tá? O que nós fizemos? Nós programamos várias normas, ainda faltam algumas normas, mas as principais, né? Nós temos um mapa de calor,
onde a gente consegue verificar quais estados no Brasil têm prevenção mais atuante, tem mais brigada de incêndio, tem mais empresas de treinamento, de bombeiros, de brigadas, e aí eu consegui definir um critério para a gente começar com as normas mais importantes. Então, aqui na calculadora, você coloca o seu nome, o seu contato, coloca o seu telefone, coloca a sua função na empresa, e aí você escolhe aqui nesse campo que calculadora você quer utilizar. Você quer utilizar a 14276? Tem aqui, ó, diretrizes nacional. Você quer utilizar a norma de São Paulo? Está aqui. Quer utilizar do Paraná? Está aqui, de Minas Gerais, de Goiás, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Pernambuco, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí eu vou utilizar a de São Paulo aqui. Eu cliquei aqui, então estabeleci o meu pré-requisito. Eu estou utilizando aqui, eu vou fazer esse cálculo agora, utilizando a norma de São Paulo. A norma de São Paulo não exige essa composição como é feita na 14276. Aqui é dimensionamento mesmo. Se fosse a 14276, o procedimento seria outro. E aí você escolhe primeiro o grupo setorial. Eu vou colocar qualquer grupo aqui hipotético. Vou colocar comercial. Tipo de ocupação, isso tudo a norma traz, tá? Se eu escolher outro grupo setorial aqui, por exemplo, indústria, né? Aí o tipo de ocupação é o definido pela norma. O que a calculadora apresenta é exatamente o que a norma nos coloca, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vamos colocar serviço automotivo, só para ver como é que a gente consegue fazer esse dimensionamento. Digamos que nós estamos querendo aqui fazer o dimensionamento da brigada por um local dotado de abastecimento de combustível. Aqui a calculadora pede qual é o nome da área que você quer calcular, porque o correto, pessoal, é fazer o dimensionamento da brigada de incêndio setor a setor. Tem profissional que pega o número total de funcionários da empresa e faz o dimensionamento pelo número total e depois meio que divide esses funcionários para cada um dos setores. Está 100% errado? Eu não vou falar que está errado nem certo, mas a norma estabelece que você faça setor a setor. Então, digamos que eu vou colocar aqui, ó, primeiro setor, eu vou colocar área de abastecimento. Aqui é eu que coloco, já são características da minha edificação. Grau de risco. A norma já estabelece um tipo de grau de risco aqui, tá? A norma mesmo já coloca. Se fosse a NBR aqui em cima, a gente ia escolher qual era o tipo de risco de acordo com a AVCB. Então, eu vou colocar aqui o que a norma coloca. E qual é a população fixa? Eu vou colocar aqui 22 pessoas. 22 pessoas. Aceita o termo aqui, fica branquinha a calculadora, eu clico aqui em calcular. E aqui do lado já aparece, ó, resultado conforme a IT 17 de 2019 de São Paulo, né? Brigada de incêndio da área setor o pavimento, área de abastecimento, número de brigadistas, 5, já deu o resultado aqui, ó. Número de população fixa, 22. Então, para o meu setor que tem 22 pessoas, 5 pessoas precisam ser brigadistas. Pô, legal, Regis, eu já sei aqui o número de dos meus brigadistas, né, para a área de abastecimento. E agora eu quero colocar uma nova área. Então, basta você vir aqui do lado, ó, nova área. Então, digamos que siga a mesma serviços automotivos. Vamos seguir os mesmos critérios. Agora, nome da área. Eu vou colocar pátio. Grau de risco, continua o mesmo, porque é a norma que estabelece. População fixa, aqui eu tenho 30 funcionários, tá? Ou melhor, vou colocar 10 funcionários. Calcular. Ó, ele já apareceu aqui, ó. No pátio, para 10 funcionários, eu preciso de 4 brigadistas, tá? Opa, então 5 brigadistas aqui, ó, da área de abastecimento, mais 4 já dá 9, e assim por diante. Eu vou fazendo toda a composição, e no final eu tenho o resultado final, né, de quantos brigadistas eu preciso para compor a minha equipe de brigada. Isso aqui é uma opção, é uma ferramenta que facilita a vida do profissional de engenharia de segurança, o técnico de segurança, para você formar a sua brigada de incêndio. Repito, se fosse a 14276,
o procedimento é um pouco mais extenso. Inclusive, nós estamos programando agora a 14276 na nossa ferramenta. Então, daqui a alguns meses, nós teremos a 14276 toda programada gratuitamente para você compor a sua brigada de incêndios de acordo com as diretrizes nacionais. Hoje, no nosso sistema, se você utiliza a 14276, eu ainda trago a versão anterior, né, para a gente não ficar sem um parâmetro de cálculo, mas a nova norma, os nossos programadores já estão trabalhando, se empenhando aí para a gente conseguir fazer um bom trabalho. Bom, continuando aqui, pessoal, o desafio de número 2, tá? Então, no desafio de número 2 é um pouquinho diferente. No item 4.1.12, fala o seguinte: as informações sobre a composição da brigada de emergência, a identificação de seus integrantes com seus respectivos locais de trabalho, devem ser essas informações publicadas, devem ser passadas, devem ser colocadas num painel, devem ser divulgadas para todas as pessoas da edificação. E principalmente para os próprios brigadistas. Tem empresa que o brigadista da área de manutenção não sabe quem é o brigadista lá do setor administrativo, tá? E isso aqui, geralmente, como é que as empresas fazem? As empresas, elas utilizam até o termo do carômetro, né? Fazem um painel da brigada, lá na recepção, ou lá na portaria, ou numa área de grande circulação, coloca a foto do brigadista, coloca lá o número de telefone dele, né, se ele tiver, ou o número de rádio, e coloca também o local de trabalho dele. É uma forma, né, totalmente analógica de você passar essa informação. Funciona? Funciona, mas é antigo. E aí, como é que a gente hoje faz com tecnologia, tá? Eu vou compartilhar agora aqui, vou espelhar para vocês, acredito que esteja dando para ver. A Shirley, que está operando aqui a plataforma, se não estiver dando para ver aqui o espelho do meu celular, me avise aqui, por favor, tá? Mas esse aqui, essa imagem que está aqui no centro da tela, é o espelho do meu celular. E o meu celular, eu tenho um aplicativo eBrigada, tá? O aplicativo, essa interface que vocês estão vendo, é exatamente a interface que o brigadista da sua empresa pode ter no celular dele. E o meu aplicativo eBrigada está conectado à minha edificação, ao meu software, né? Então existe todo um laço tecnológico para que o meu brigadista se conecte à minha edificação. Se houver uma edificação do lado da minha, uma outra empresa que também utilize o eBrigada, essas duas brigadas não vão conversar nunca, de duas empresas separadas, tá? CNPJs separados. Então eu consigo ter dentro do meu sistema só os meus brigadistas. E aí quando eu clico aqui, ó, em brigada de incêndio, tá? No toque de um dedo, o aplicativo me traz todos os meus brigadistas, tá? Quem são os meus brigadistas? Tem foto. Então tem brigadista que ainda não colocou foto, né? Mas todos colocam a sua foto, devem colocar. O nome dele e o departamento, ó, tá vendo? Ó? Renato Júnior, Departamento de Engenharia. Então isso aqui é uma opção tecnológica para a gente ter o cumprimento de um requisito legal, que é estabelecido na 14276, versão atual, 2020, né? No item 4.1.12. Então é uma opção de tecnologia, né? Passando aqui para o desafio de número 3, tá? No item 5.1, fala o seguinte: a brigada de emergência deve atender os procedimentos especificados nesta norma, conforme a atribuição estabelecida na planta. Os brigadistas devem: a. Conhecer e aplicar os procedimentos estabelecidos no plano de emergência da edificação. C. Aí eu pulei e coloquei só os mais importantes. C. Inspecionar periodicamente os materiais e equipamentos de atendimento à emergência. D. Inspecionar periodicamente as rotas de fuga. F. Apresentar sugestões. De forma analógica, pessoal, como é que a gente vai atender esses critérios da 14276? São critérios de atendimento. Eles precisam ser atendidos. O atendimento desses requisitos legais forma, né, o caderno de evidências do funcionamento da sua brigada de incêndio. Se você não atende minimamente esses requisitos, é aquilo que eu falei lá no começo, é dinheiro jogado fora.
pela sua empresa, é investimento que não retorna, porque o retorno desse investimento ele vai vir com o trabalho do brigadista. Então vamos colocar aqui como é que nós resolvemos ou atendemos esses requisitos com tecnologia. Eu vou voltar aqui a compartilhar o espelho do meu celular. Vou colocar até ele aqui do lado, para a gente poder ver também o requisito da norma aqui. Então, olha só. O brigadista deve conhecer e aplicar os procedimentos estabelecidos no plano de emergência. Que brigadista que tem o plano de emergência na gaveta lá da área de manutenção, ou que tem o plano de emergência de 300 páginas na parede do setor dele, e aí eu pergunto, você acha que o brigadista vai ficar folheando aquilo lá, vai ficar lendo? Se você não trouxer aquele conteúdo uma vez por mês, num mini treinamento, alguma coisa assim, o brigadista não vai olhar, porque, como eu falei anteriormente, o brigadista também tem outras atribuições. Principalmente, ele tem outras atribuições, que é a rotina de trabalho dele. Com o aplicativo E-Brigada, a gente facilita esse acesso ao plano de emergência. Então, esse aqui é a interface, né? Essa aqui é a interface do celular do brigadista, é um aplicativo que o brigadista está utilizando. E aqui no último botão aqui de baixo, está escrito plano de emergência. Quando o seu brigadista aperta esse botão, o aplicativo traz para ele o plano de emergência da sua edificação. E aí ele pode dar zoom, e ele pode ir tomando conhecimento aos poucos do seu plano de emergência. Eu sempre sugiro para os clientes que não coloque o plano de emergência inteiro no sistema. Quem imputa essa informação é você, gestor da edificação, através do software, né? O software que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, eu recomendo que o profissional faça uma extração do plano de emergência das informações prioritárias de procedimentos. Então, você faz ali um plano de emergência resumido com 3 páginas, 4 páginas, para cada tipo de emergência, o que você tem que fazer. E aí o brigadista passa a ter acesso ao plano de emergência na palma da mão dele, e com certeza ele vai ficar fuçando o aplicativo e ele vai ter mais contato com o seu procedimento do que se o teu procedimento estivesse na parede, empoeirado e não sendo utilizado. Então, isso aqui é uma forma que o aplicativo traz, que o E-Brigada traz, né, tecnologia digital, o atendimento é um requisito legal. Seguindo aqui, pessoal, no item C, inspecionar periodicamente os materiais e equipamentos de atendimento à emergência. Aí a gente já está falando de inspeção, né, fazer inspeções. Olha só que legal. Também a tecnologia digital é uma opção para que esse requisito seja atendido. Aqui no terceiro botão de cima para baixo, né, atividades de rotina, quando o seu brigadista clica aqui em atividades de rotina, o que aparece para ele? Aparece uma lista de atividades que você já pré-cadastrou e você já designou que aquela atividade vai para aquele setor. Então, quando o brigadista abre essa função, por exemplo, aqui em cima, inspecionar iluminação de emergência na sala 704, departamento de engenharia. Quem está enxergando essa inspeção, quem está enxergando esse requisito são só os brigadistas do departamento de engenharia. O brigadista do departamento de manutenção, ele está enxergando a inspeção do departamento de manutenção. Isso se torna organizado e você passa a ter performance da sua brigada. Quando o seu brigadista ele clica sobre a inspeção, aparece aqui a possibilidade, deixa eu subir aqui a tela, de verificar aqui embaixo, verificar, e aí, quando você abre, aparece lá novamente o anunciado, né? Inspecionar iluminação de emergência da sala 704, no Teresina Shopping, que é uma edificação teste nossa, do Departamento de Engenharia. A última vistoria foi feita no 9/10, em 9/10 de 2020, às 15h38. Então, essa inspeção, ela está muito atrasada. Todo mês, o brigadista precisa fazer essa inspeção, mas quem define a periodicidade também é você. Então, digamos que o brigadista foi lá na luminária de emergência da sala 704, tirou da tomada, colocou na tomada, desligou, ligou, viu que está funcionando. Informe qualquer problema ou manutenção realizada, ou estado da verificação. Aí o brigadista vem aqui, eu vou fazer aqui manualmente, né? Foi verificado
o equipamento. Vou fazer resumido, tá? Para a gente economizar tempo. Está tudo ok. E eu vou salvar aqui do lado, ó. Salvar. Olha só o que acontece. Modificação realizada com sucesso. Aqui no sistema, já vai aparecer aqui para mim embaixo, ó, a próxima vistoria vai ser no mês 3, dia 20 de março, porque eu já fiz a de fevereiro. Mas o mais legal disso tudo, pessoal, é que aqui no software, vamos acessar o software aqui para mostrar a carinha dele para vocês. Esse aqui é o software de gestão. Aqui em atividades, quando eu clico aqui do lado, tem um menuzinho do lado esquerdo, eu escolho a atividade, eu escolho a edificação que eu quero verificar. Isso é uma informação importante, né? Porque você pode fazer a gestão de várias edificações no mesmo sistema. Para quem é consultor de segurança, isso é muito válido, tá? E aí, aqui vai aparecer todas as inspeções que eu cadastrei, tá? Todas as inspeções que eu cadastrei aparecem aqui. Inclusive, aqui eu acabei de responder, ó, a número 1, inspecionar iluminação de emergência, sala 704. Departamento de Engenharia. Quem executou? Regis Christian, na data de 18/2/2021. Se eu passar o cursor aqui em cima, aparece o que eu respondi. Acabei de responder isso aqui, ó. Foi verificado o equipamento, está tudo ok. Poxa, que legal. Então eu consigo acompanhar os checklists da minha brigada. Sim, você consegue. E você ainda consegue imprimir esse relatório e anexar ao teu plano de emergência. Olha aqui que legal. Você tem um acompanhamento geral das suas atividades de rotina, que são atividades que precisam ser feitas todos os meses, fazendo com que a sua brigada de incêndio ela seja um organismo vivo na sua empresa e ela comece a se pagar. Esse documento aqui, pessoal, ele tem uma importância muito grande, seja via aplicativo e-brigada ou se você faz isso manualmente, não importa. Isso aqui faz com que você tenha evidência do funcionamento da sua brigada de incêndio, tá? E eu deixo a dica para vocês, tenham evidências, porque em algum momento a prevenção falha. E aí, quando acontece um sinistro, a seguradora ela vai encontrar pelo em ovo, sendo bem realista com vocês. E ela vai encontrar não conformidades no seu sistema de gestão. E se você realmente tiver a não conformidade, aí é um problema sério. Bom, voltando aqui para a apresentação. Então, inspeções periódicas já passei aqui para vocês, né? Já apresentei como nós atendemos o requisito de verificar o plano de emergência na palma da mão. Rotas de fuga, inspecionar periodicamente as rotas de fuga, ou ter acesso a essas rotas de fuga. E aí, como é que você pode ter acesso às rotas de fuga via aplicativo, via uma tecnologia digital? Aqui no segundo botão de baixo para cima, rotas de fuga, de forma muito simples, quando o teu brigadista ele aperta esse botão, o aplicativo traz todos os setores que eu pré-cadastrei no meu software, e ele ainda indica qual é o meu setor. Eu que estou acessando ali aquele botão, qual é o meu setor. Quando eu clico no meu setor, o aplicativo me traz a rota de fuga do meu setor. E aí eu posso dar zoom e eu posso estudar essa rota de fuga, se está certa, se está errada. Vou lá, faço a inspeção na rota de fuga e eu tenho a rota de fuga na palma da minha mão. Isso é muito bacana, muito eficiente e traz uma interação com o teu brigadista de forma espetacular. Continuando aqui, pessoal, e apresentar sugestões para melhorias das condições de segurança contra incêndio. Na maioria das vezes, as empresas fazem isso com a caixinha de sugestão, né? Tem uma caixinha lá de sugestões, o pessoal vai lá, coloca a sugestão, vai para a CIPA ou vai para a área de segurança. Via aplicativo, nós temos aqui esse botão aqui, ó, lista única de pendências, tá? Loop. Quando você clica nesse botão, o brigadista, estou fazendo o papel do brigadista aqui. Você enxerga, primeiro, todas as pendências que foram cadastradas, porque eu sou brigadista e eu tenho autonomia de resolver algumas dessas pendências, tá? Porque eu preciso agir de forma preventiva. Além de ter acesso a todas as pendências da organização, no sentido de sugestão de melhoria, ou até chamados de manutenção, o brigadista clicando aqui no maisinho, ele também pode abrir
uma não conformidade. Então eu vou fazer aqui uma simulação bem rápida. Descrição. Extintor de incêndio vazio. Coloquei ali. Local, é uma referência, tá? Você que coloca, perto da recepção. Setor, aí abre as opções de setores que eu cadastrei. Departamento de engenharia. Status, está pendente, alguém precisa resolver isso aqui. Eu posso até registrar uma foto. Então eu vou abrir a minha câmera aqui para vocês verem que isso aqui é tempo real mesmo, ó, tá? A minha câmera aqui, eu vou bater uma foto da minha apresentação. Ok, o sistema está salvando. Concluído. Já apareceu no celular, eu salvo aqui embaixo. A partir do momento que eu faço essa sugestão de melhoria, esse chamado de manutenção, tá? Ele está salvando ali, carregando a foto. Ó, inclusão realizada com sucesso. O aplicativo é bem rápido. Você que é o gestor da edificação, recebe essa informação onde? Aqui em pendências, ó. Aqui do lado, menu esquerdo, no software. Quando você clica aqui, você tem acesso a todas as pendências que foram abertas na sua edificação pelos seus brigadistas. Ou seja, pessoal, o técnico em segurança, a área de segurança, o engenheiro de segurança, passa a ter vários braços na área de segurança. Ele passa a ter como se fosse vários supervisores de segurança, utilizando essa ferramenta. E aí a gente começa a ter gestão sobre o sistema. Ó, aqui, ó, número 6, tá? Iluminação de emergência, aqui, ó, extintor de incêndio vazio. Foi aqui que eu abri agora, número 7. Ó, extintor de incêndio vazio. Perto da recepção, departamento de engenharia, no Teresina Shopping, que é uma edificação teste, tá? Data, 18/2, horário, 19h51, tá pendente, ninguém resolveu ainda. Mas eu tenho outras que foram resolvidas, ó, iluminação de emergência não funciona. Perto da recepção também, foi aberta no dia 4/8, o Regis, que resolveu essa pendência, tá resolvido no mesmo dia, tá? 4 minutos depois. Isso aqui, pessoal, é um organismo vivo. E aí você também consegue gerar relatórios por data de indexação, por exemplo. Você pega esse relatório, imprime, o seu supervisor assina, você coloca isso no plano de emergência, ou você mantém isso, esses PDFs arquivados devidamente, e isso comprova o funcionamento da sua brigada de incêndio, tá? Continuando aqui a apresentação, pessoal. Então, no desafio de número 4, superando os desafios da nova NBR 14276, no item 4.1.14 fala o seguinte: o responsável pela brigada de emergência da planta deve planejar e implantar a brigada de emergência, bem como monitorar e analisar criticamente o seu funcionamento. Bom, analisar e monitorar, né, criticamente o seu funcionamento, basicamente é você ter dados para poder estudar. Então, se você tem dados de a minha brigada de incêndio está realizando as inspeções corretamente? Está. Eu tenho registro disso? Tenho. Posso analisar essas inspeções? Consigo, tenho no sistema. Né? E a tecnologia traz essa possibilidade para que você faça esse monitoramento de forma mais simples, com mais eficiência, perdendo menos tempo ou investindo menos tempo, né? No item 5, né, desafio de número 5, fala o seguinte: no item 4.1.16, o responsável pela ocupação da planta deve arquivar todos os documentos que comprovem o funcionamento da brigada de emergência por um período de mínimo de 5 anos. Então é aquilo lá que eu estava falando para vocês. Como é que vocês fazem o arquivamento desses documentos? Ou melhor, vocês possuem esses documentos, essas evidências que comprovam o funcionamento da brigada? Se sim, tem que guardar isso por, no mínimo, 5 anos. E aí, com a tecnologia digital, você guarda isso em PDF, são arquivos. Você pode até imprimir, colocar no plano de emergência, mas você consegue ter acesso a esse tipo de arquivo de forma muito simples e com tecnologia digital. Bom, continuando, pessoal. No desafio de número 6,
fala o seguinte, alerta, tá? Item 7.1, isso aqui é uma coisa muito legal, um item muito legal da gente discutir. 7.1, alerta. Identificada uma emergência, qualquer pessoa pode, pelos meios de comunicação disponíveis ou alarmes, alertar os ocupantes, brigadistas, bombeiros civis ou apoio externo, né? E apoio externo. A empresa hoje ela deve ter meios simplificados de fácil acesso para que qualquer pessoa ou a brigada de incêndio possa acionar uma emergência. Na maioria das vezes, o sistema mais tradicional que a gente observa é a botoeira de emergência na parede, né? Faz parte dos sistemas periféricos do seu PPCI. No seu plano de proteção de combate a incêndio, que você aprova no Corpo de Bombeiros, de acordo com o requisito de cada estado. Então, geralmente as pessoas têm o quê? Um botão de emergência na parede. Esse botão de emergência toca numa central, alguém olha essa central, vai ver o que está acontecendo. Se você não dá o reset ali na central, passado alguns minutos, que é parametrizado, a central toca um alarme geral da empresa. A maioria dos casos é assim que funciona, com algumas diferenças. Como é que você traz um pouco mais de eficiência para esse tipo de situação? Como é que você aplica a tecnologia digital para o acionamento de uma emergência? E aí, fazendo um paralelo, né, pessoal? Hoje nós temos tecnologia digital para pedir sushi pelo celular, né, para pedir um hambúrguer, para pedir comida lá de forma muito eficiente, funciona de forma milagrosa, e nós temos pouca tecnologia para chamar uma ambulância, por exemplo, para chamar um resgate. Depende ainda de ligar para alguém, ligar para o bombeiro, né? E aí, qual é o número do bombeiro? Qual é o número do SAMU? Da Polícia Rodoviária Federal? É difícil, no momento da emergência, lembrar um telefone. E é comum que isso aconteça. E aí, quando você tem um aplicativo como o E-Brigada, nós temos aqui um botão bem grande, destacado, escrito Me Ajude. Esse botão, quando eu clico nele, ele abre um formulário e pergunta o que está acontecendo. Eu vou colocar uma situação hipotética aqui. Primeiro, onde você está? Estou na área de manutenção. Aqui embaixo, o que aconteceu? Funcionário atropelado pela empilhadeira. Tá? Situação hipotética, que nunca aconteça isso na empresa de vocês. Bom, mas eu vi que a empilhadeira acabou de bater num funcionário, houve uma colisão, um acidente, que é até típico em empresas que têm operação com máquinas motrizes, mas houve um atropelamento. A minha empresa tem 50 brigadistas, tá? Cada um está num setor. Eu sou brigadista e vi a emergência. Eu vou lá atender de forma rápida, eu estou indo para lá, meu tempo de resposta vai ser menos de 2 minutos, mas eu preciso de ajuda. Quando eu clico aqui em enviar, olha o que acontece aqui no software, tá? Aqui no software, primeira coisa, disparou um alerta, dizendo o seguinte: o usuário Regis, descrição da emergência, funcionário atropelado pela empilhadeira, local da ocorrência, estou na área de manutenção. Esse alerta toca no software, no computador que estiver com o software aberto, e também toca em todos os celulares dos brigadistas. Cada brigadista recebe um alerta desse aqui. E aí você acaba popularizando o botão de emergência que antes estava só na parede, agora passa a estar no celular das pessoas. Isso aqui eu posso configurar. Essa tecnologia você também pode usar para os residentes da empresa. Os residentes da empresa são os funcionários que não são brigadistas. Para esses funcionários que não são brigadistas, os funcionários também podem baixar o aplicativo, mas ele não vai ver algumas funções. Por exemplo, ele não tem atividades de rotina, ele não tem avaliação do brigadista, e ele vai ter como acionar uma emergência. Ele não tem o chatzinho aqui, ó. O chatzinho é específico para a brigada de incêndio e outras atribuições. Desculpe. Então, continuando aqui a nossa apresentação.
Então a gente consegue trazer uma solução com tecnologia digital para o atendimento do item 7.1 de forma muito, mas muito eficiente mesmo, tá? E isso aqui é aplicado para condomínios, para empresas, para a defesa civil, por exemplo, de algum município, bem configurável. Seguindo aqui, pessoal, estamos chegando perto do fim aí da nossa palestra, tá? No item 7 da 14276, no item 7.3, fala o seguinte: comunicação interna. Nas plantas em que houver mais de um pavimento, setor, bloco ou edificação, deve ser estabelecido um sistema de comunicação entre os brigadistas. Os brigadistas precisam se falar constantemente. A brigada de incêndio é um organismo vivo e eles precisam estar conectados. Isso é uma dificuldade para as empresas, porque as empresas têm que comprar um rádio para cada brigadista ou deixar um rádio na parede para que um brigadista dê a sorte de, no momento que estiver passando, escute alguém chamar por socorro, ou para que no momento da emergência o brigadista-chefe pegue aquele rádio e ligue, e aí tem que contar com a sorte para saber se o rádio está carregado ou não. Então é um conflito ainda para as empresas conseguirem esse meio de comunicação entre os brigadistas. Aí, novamente, o que a tecnologia faz por nós nesse momento? No aplicativo E-Brigada tem aqui o chat, tá? Um chatzinho. Quando eu clico aqui no chatzinho, é como se nós passássemos a ter acesso a um WhatsApp específico da Brigada. Então eu vou colocar aqui no software também, só para a gente entender a interface, tá? Ó, tô aqui com um aplicativo e com um software. Perceba que aqui no software eu tenho um campo de mensagens aqui, eu já tenho 4 mensagens não lidas, tá? E tem um brigadista lá numa área que quer falar alguma coisa, tá? Pessoal, estou sentindo cheiro de queimado no setor. Tá? No setor. Aí ele envia. A partir do momento que ele envia, aqui já mudou o status, ó. 5 mensagens não lidas. Quem enxerga essa mensagem? Todos os brigadistas enxergam essa mensagem e o gestor através do software também. Então, quando eu clico aqui, ó, em mensagens, o sistema me pergunta de que edificação você quer saber essas mensagens, e ele já me diz aqui que nessa edificação teste, eu tenho 5 mensagens não lidas. E essa mensagem explode como um balãozinho de WhatsApp mesmo no celular. Então você fica, se você receber uma mensagem, você vai ser notificado. Pessoal, estou sentindo cheiro de queimado no setor. Muito básico. Então é um meio de comunicação muito eficiente. Inclusive para exercícios simulados, né? O pessoal está fazendo a evacuação e está constantemente ali passando informação para o chefe da brigada que está lá no ponto de encontro, por exemplo. Ó, fiz aqui a varredura no setor 1, tudo ok. E está passando informação para o chefe da brigada, e o chefe da brigada está registrando isso. Já está registrado no próprio histórico do aplicativo. Depois, para você fazer o relatório, é muito fácil. Você pega o histórico do aplicativo, verifica o horário que foi acionado, o horário que o primeiro brigadista chegou na ocorrência, todos esses requisitos característicos de um relatório, de um exercício simulado, ficam muito mais fáceis de você resgatar com esse tipo de tecnologia, tá? E aqui partindo para o último desafio, pessoal. Último desafio aqui da 14276, que eu elenquei. Obviamente tem outros desafios, né? No item 4.3.6, fala o seguinte: os módulos do treinamento podem ser realizados separadamente, desde que não haja prejuízo na continuidade do aprendizado e na sequência do conteúdo programático, bem como não ultrapasse o período de 12 meses do treinamento anterior. Aí no item 9.1 fala o seguinte: a brigada de emergência deve atender os procedimentos para avaliação anual especificados nesta norma. Bom, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que você pode treinar a sua brigada de incêndio em doses homeopáticas. Você pode fazer em janeiro um treinamento X, em fevereiro um treinamento Y,
E você pode ir capacitando a sua brigada de incêndio de forma progressiva, tá? Desde que não ultrapasse 12 meses. E no item 9.1 fala que você deve avaliar esse treinamento. Tem que ter uma forma de avaliar. Na NBR 15.219, que fala sobre plano de emergência, no item 4.4 fala o seguinte: capacitações por meio de programas contínuos. E basicamente é aquilo que a NBR 14.276 traz acima. Você pode constantemente, mês a mês, realizar o treinamento do seu brigadista. Tá? E aí, como é que você traz uma solução, uma ferramenta digital para auxiliar você nesse tipo de requisito a ser atendido? Então, vamos voltar aqui no aplicativo. Primeiro, no botão mini treinamentos aqui, ó, quando você acessa esse botão, o aplicativo traz para você 42 videoaulas, com dramaturgia, com encenação, com atores, falando sobre os mais diversos temas de primeiros socorros. E aí, são videoaulas curtas, muito objetivas e muito legais de assistir. Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar aqui queimaduras graves, para vocês identificarem como é que abre no aplicativo. Neste vídeo, você vai conhecer os primeiros socorros a serem adotados em caso de uma queimadura grave. Se possível, elimine a causa da queimadura. Impeça que a vítima corra ou faça grandes movimentos. Peça para que ela role sobre o chão e contenha as chamas com uma roupa ou cobertor. Alerte o serviço de emergência e siga as instruções de como molhar a queimadura. Molhe a queimadura com água corrente fria, mas não gelada. Tente retirar a roupa em contato com a queimadura. Não insista se a roupa estiver grudando na pele. Deite a vítima, a não ser que as costas estejam queimadas. Jamais perfure uma bolha. Uma vez aberta, ela se torna uma porta de entrada de micróbios, que poderão causar uma infecção. Assegure-se de que a vacina antitetânica esteja em dia. Em caso de dúvida, peça conselho ao seu médico. Uma queimadura é considerada grave quando a superfície queimada é maior do que a metade da palma da mão de uma vítima, é profunda, ocorre em zonas críticas, como rosto, mãos, áreas próximas aos orifícios ou às articulações, é de origem química ou elétrica. Bom, pessoal, esse aqui é um dos vídeos, tá, do módulo de mini treinamentos que vem com o aplicativo. E aqui você tem uma forma de dosar os treinamentos para os seus brigadistas. Esse módulo, por uma decisão dos programadores do aplicativo, ele é um módulo livre de acesso. Então, o teu brigadista, ele acessa quando quiser, a gente não tem um controle para que ele acesse todo dia, ou pelo menos assista um vídeo por mês. É livre. E no módulo mini treinamentos, fala especificamente sobre primeiros socorros. Agora, no módulo avaliação do brigadista, esse módulo já foi projetado, programado, para que você tenha uma certa gestão sobre o conhecimento do seu brigadista. Então, quando você acessa o módulo, a gente observa 12 treinamentos, tá? Sendo que é um treinamento por mês que o teu brigadista deve assistir. Obviamente que são treinamentos teóricos. E esses treinamentos não substituem a prática, mas eles te dão uma condução para que você faça a prática. Os treinamentos práticos são muito importantes, mas quando você tem a condução da teoria, você mesmo na sua organização consegue organizar esses treinamentos práticos, ou fazer a contratação de um profissional ou de uma empresa como a MAS, por exemplo, a MAS Cadenas.
Então, por exemplo, aqui em janeiro eu tirei 3,33 na minha avaliação. Em fevereiro, eu tirei 2,5. Em março, eu tirei 2,50, né? E cada treinamento fala sobre um tema de combate a incêndio. Então, no módulo anterior, primeiros socorros, nesse módulo, combate a incêndio. Então, quando eu acesso aqui, eu vou acessar o mês de maio, para vocês verem como é que funciona. Primeiro, o aplicativo carrega um treinamento também em vídeo. Vou rodar aqui bem rapidamente, mas não vou rodar todo ele. Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do E-Brigada. O assunto... Conteúdo próprio. E aí o brigadista assiste essa videoaula e responde um questionário aqui embaixo, ó, responder questionário. Eu vou responder de qualquer forma aqui, para a gente não perder tempo, né? Vou colocar aqui, próximo. Respondi, pergunta, resposta, próximo. Tá, a perguntazinha, resposta, próximo. E vou enviar. O brigadista já faz o cálculo da minha nota, ó, eu tirei 0, não acertei nenhuma questão. Beleza, posso fazer de novo. O ideal é que eu atinja a média de 7,5, né? Então aqui, ó, tirei 0 aqui, ó. Para você que é gestor, o que é legal? É que você vindo aqui no item brigadista, aqui no menu do lado esquerdo do software, você tem acesso a todos os teus brigadistas. Você escolhe aqui a edificação que você quer ter essa informação, e olha aqui, ó. Então, são os meus brigadistas aqui, ó. O Regis está no departamento de engenharia e ele está com uma média de 0,97. Pô, é uma média baixa, né? Aí eu tenho outros brigadistas aqui com médias também zeradas, né? Aí eu tenho aqui o Rafael com média 0,63. Pô, o que está acontecendo com a minha brigada? Será que eles não estão engajados? Por que eles estão tirando uma nota tão baixa? Mas deixa eu ver aqui, quais foram os treinamentos que o Regis fez? A gente vem aqui do lado, no botão de treinamentos, e eu consigo enxergar aqui, ó, nota média de 2021. Pô, o Regis aqui, ó, brigadista Regis, fez o treinamento, fez 5 treinamentos já. Em nenhum treinamento ele atingiu a média. Então, esse brigadista é um cara que eu preciso conversar. Eu preciso chamar ele aqui e falar, meu, você precisa se empenhar mais, você não quer fazer parte da brigada? E aí eu preciso trazer ele de volta, né? E eu ainda consigo verificar os meses anteriores, tá? Que eu fiz esse treinamento. O aplicativo ele vai registrando sempre assim, um mês, um ano e o outro ano, né? O ano atual e o ano passado. E eu consigo fazer essa gestão da avaliação e também do empenho dos meus brigadistas, né? Então, o aplicativo, que é uma tecnologia digital, uma solução de tecnologia para a nossa área, para a área de prevenção, funciona quase que como um sistema de gestão de risco, mas é um aplicativo leve, é um aplicativo divertido de trabalhar, é um aplicativo que os funcionários gostam de tê-lo, porque é uma segurança também, e pode ser aplicado em vários tipos de edificação. Ele foi todo programado, essa tecnologia digital, para atendimento à norma. E aqui, pessoal, nós passamos praticamente 8 desafios da nova NBR 14276. Vou interromper agora aqui o meu compartilhamento e vou voltar aqui para a nossa apresentação aqui. Bom, passei aqui com vocês 8 desafios da nova NBR 14276 e para cada um dos desafios eu trouxe uma solução em tecnologia digital. Lembrando que tecnologia digital, pessoal, é muito difícil nós encontrarmos no Brasil. O Sistema E-Brigada, a Startup E-Brigada, hoje, é a única empresa que desenvolve esse tipo de tecnologia mobile para a brigada de incêndio, tá? Existem outros tipos de tecnologia tradicionais para alarmes de incêndio, para sensores de laser, de contato, enfim. Aí são tecnologias tradicionais, mas o nosso desafio
é trazer a brigada de incêndio para um mundo de tecnologia digital, que é um cenário que vem dominando todas as plataformas, todos os segmentos e assim por diante. A pergunta é o seguinte, né? Se eu consigo pedir uma pizza através de um aplicativo, por que eu não consigo atender uma emergência também através de um aplicativo? Então, acho que esse é o legado que o E-Brigada deixa aí para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, da abordagem, né, da forma com que a gente traz o desafio e traz também a opção de tecnologia. Vocês encontram o E-Brigada em ebrigada.com.br e-brigada, né, ou o brigada.com.br. Existe ali a possibilidade de vocês testarem gratuitamente o aplicativo por um certo período de tempo. Mas lembrando, né, o aplicativo ele não substitui um bom treinamento físico, com um bom instrutor prático, que vai colocar os colaboradores numa situação quase que de realidade extrema. É muito importante que os brigadistas passem pelo treinamento prático. E a manutenção desse conhecimento pode ser dado de formas homeopáticas, mês a mês, através de conhecimento teórico. É muito importante que o brigadista tenha, sempre que ele quer, ou a gente coloque para esse brigadista todos os meses, que ele tenha contato com o tema, porque senão vai perdendo o contato com o problema e a gente passa a ficar desconexo com o nosso trabalho e a nossa atribuição, que é a prevenção. Então, para um bom treinamento, eu acho que não tem empresa melhor, com maior referência, com maior número de clientes, quanto a Mascadenas, que fica em Curitiba, mas atende todo o Brasil. É um treinamento de referência. Já fiz várias vezes o treinamento lá, como aluno mesmo, e hoje sou amigo do Nilson, que é o proprietário, e então eu consigo dar essa referência para vocês, né? Quero agradecer novamente a Mascadenas pelo convite para tratar desse assunto de forma mais descontraída e trazendo esse mundo da tecnologia digital. Eu estou vendo aqui que não teve perguntas, né? Mas, de qualquer forma, o meu WhatsApp direto, ele está no site do ebrigada.com.br. Se vocês quiserem tirar dúvidas posteriormente, né, esse vídeo vai ficar rodando por um certo tempo no YouTube, podem mandar um WhatsApp para mim. Nós temos uma equipe aqui também na E-Brigada, na startup, que atende todo tipo de questionamento via WhatsApp. E eu acho que o legal de tudo isso é realmente nós trocarmos essa figurinha e ter essa disseminação do conhecimento. Eu sei muita coisa, mas tem coisa que você sabe e eu não sei. E o principal objetivo é que a gente consiga conectar o nosso conhecimento e trazer o benefício para as nossas atividades laborais, né? Esse é o nosso desafio. Bom, pessoal, eu vou me despedindo por aqui. A nossa live teve 1h18, já estou aqui com a garganta seca, mas eu acho que tivemos êxito nessa apresentação. Mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela Mascadenas pelo convite, obrigado a Sirlene, que está operando aí o sistema por trás, né? E eu fico à disposição. Novamente, meu nome é Regis Christian, eu sou um dos engenheiros responsáveis aqui pelo sistema E-Brigada, e fico sempre à disposição para servir vocês naquilo que for necessário. Tá bom, gente? Muito obrigado. E fico à disposição. Qualquer dúvida, estamos por aqui. Um grande abraço a todos e até mais.